Salve, gente boa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você não tiver inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho e ao final desse vídeo deixe aí o seu like, seu dislike e não esqueça, querido, de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Vamos fazer a palavra de Deus alcançar o mundo, que a glória de Deus enche a terra. Posso contar contigo? Vem comigo então. Isso aí, gente boa, vamos lá. Nosso tema de hoje são os dons de sustentação. A gente vai dando continuidade ao nosso estudo dos dons, os dons do Espírito Santo. E a gente já viu os dons primordiais. Vou deixar aqui as recomendações básicas que a gente tem falado no vídeo para a gente ganhar tempo nesse vídeo e fazer o vídeo um pouco mais curto. Ok? Então dá uma pausada aí rapidinho e lê as recomendações necessárias aí para dar o prosseguimento nesse vídeo. Agora que você já leu as recomendações, vamos então dar sequência. Nós falamos no vídeo anterior sobre os dons primordiais e nós iniciamos nosso panorama dizendo que essas divisões são mais para efeito didático, para que a gente possa entender a aplicação desses dons e que a gente possa chegar a uma conclusão prática da função dos dons, porquê dos dons e como se utiliza os dons. O que a gente vai falar agora são os dons de sustentação. E nós estamos chamando assim, né, esses dons de sustentação, porque eles sustentam o trabalho da igreja. Uma vez a igreja constituída, mas uma vez que os dons primordiais já estão em atividade na igreja, é necessário ter esses dons de sustentação em desenvolvimento, em execução na igreja, para que o trabalho da igreja possa dar sequência no seu dia a dia, para que o trabalho da igreja possa se expandir, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa alcançar outros e a igreja ela possa assim esticar os seus braços dentro da comunidade onde ela está inserida. Lembre-se sempre disso. O Espírito Santo concede esses dons para a igreja como ele quer, do jeito que ele quer, para que a igreja possa atingir a comunidade, alcançar os perdidos e executar o serviço de Deus e assim pôr em prática o reino de Deus. Então, esses dons de sustentação, eles são os dons que acompanham a igreja em todas as tarefas. Eles acompanham a igreja em todas as tarefas e atividades. E a gente vai ver alguns aqui, e o nosso texto base é Romanos 12, a partir do versículo 6. Aí o irmão pode pegar aí, você que deu a pausada no vídeo, e já leu o texto de Romanos 12, 6, né? Você deu uma pausa, aí conseguiu já ler o texto. Você vai falar assim: mas pastor, aqui em Romanos 12, 6, o primeiro dom que está sendo falado aqui é o dom de profetizar. Então o senhor vai começar com o dom de profetizar hoje? Não, a gente vai começar hoje com o dom de serviço. Por quê? Porque o profetizar aí de Romanos 12, 6 é o sentido de falar por inspiração de Deus, que é a mesma coisa que a gente já falou no vídeo anterior, nos dons primordiais, onde está ali o dom de profeta, o dom de profetizar. É você falar inspirado por Deus, é você levar a palavra, trazer o recado de Deus para o povo. E aí agora então a gente vai começar o sexto dom, que é o dom de serviço, como está aí em Romanos 12, versículo 7. Se possível, leia todo o capítulo 12 de Romanos. E a gente vai começar hoje aí falando do dom de serviço. Esse dom de serviço, para exemplificar a utilização desses dons, eu trago aqui alguns textos que são muito importantes. Lucas 22, do 24 ao 30, e Atos 6, do 2 ao 4. Esses textos são muito importantes para que você possa entender a utilização do dom de serviço, ok? Então dá uma pausada no vídeo, faça uma leitura desses textos bíblicos aí rapidinho para que você possa... Ok? Pausado, texto lido. Dons de serviço são pessoas que dão de si mesmo em favor do outro, em favor dos irmãos. Essas pessoas que têm o dom de serviço, elas não se importam com aplausos, elas não se importam com elogios, mas elas servem com prazer, elas servem com contentamento, elas servem pela satisfação do outro, sabe, pelo prazer do outro. Dons de serviço a gente pode exemplificar aqui. Eu conheci uma irmã que tinha esse dom, né? E ela era fantástica nesse dom. E quando a gente fazia uma visita na casa de alguém que estava enlutada, a gente parava, sentava para conversar
e ela ia lá, ela ajudava, sabe? Eu lembro de uma visita que ela chegou antes da visita pastoral, do restante dos membros da igreja, porque às vezes o enlutado ele está tão preocupado com as questões de velório, de enterro, com a tristeza que abate, que ele não se lembra às vezes de lavar uma louça, de varrer a casa, de dar uma ajeitada, uma endireitada na casa para receber as visitas. Então essa irmã, o que ela fazia? Ela chegava antes da visita na casa daquela pessoa que estava enlutada e ela ajudava. Ela, pode deixar, eu lavo a louça para você, eu varro aqui, eu ajeito a casa. Por quê? Porque ela já se preocupava, ninguém mandava ela fazer isso. Mas ela já se preocupava, poxa, o pastor vai lá, as pessoas da igreja vão lá visitar aquela irmã, ela deve estar tão preocupada, eu vou lá para dar a mão, vou lá para dar uma ajuda. Ela fazia aquilo, quando a gente chegava, quando o pastor chegava, quando, sabe, o pessoal da igreja chegava para fazer aquela visita, a casa estava toda ajeitadinha, sabe, tinha copo limpo para servir água, para servir alguma coisa, para fazer ali a visita, e a gente nem percebia nada de diferente, porque ela já tinha ido antes e ela já tinha feito. Então quem tem o dom de serviço, ele serve com prazer. A satisfação dele, a alegria que Deus coloca no coração dele é ver a outra pessoa feliz e saber que está servindo, que fez algum bem, sabe? E algumas coisas a gente só descobriu que ela tinha ido muito tempo depois, às vezes com uma conversa, o irmão ali que agradeceu. Então o dom de serviço é isso, que são pessoas que elas não se importam consigo mesmo, nem de se exaltar, nem de, sabe, de querer propaganda, de querer colocar outdoor, olha, eu fiz isso, eu prestei esse serviço, não. Elas simplesmente fazem, porque elas estão em preocupação com o outro. A preocupação é o outro, sabe, é o contentamento. Poxa, eu vou lá, vou ajudar, vou fazer isso, vou servir aqui, sabe, eu vou passar um pano aqui, eu vou endireitar. Esse é o dom de serviço, querido, é o sexto dom que a gente está vendo aí, seguindo a nossa sequência dos dons espirituais. O sétimo dom, relatado aí por Paulo na carta aos Romanos, que a gente vai falar aqui sobre o dom de exortar e dar ânimo. Você que lê o texto de Romanos 12, você vai falar assim, mas pastor, tem aqui falando, depois do dom de serviço, sobre ensinar. Ensinar está dentro dos dons primordiais que a gente falou no vídeo anterior, ok? Então, eu estou pulando aqui o dom de ensinar, porque a gente já falou no vídeo anterior. E aí o sétimo dom qual é? É o dom de dar ânimo, que em algumas versões também está como exortar. Então, exortar ou dar ânimo também é o mesmo sentido, para que a gente possa entender e compreender a execução desse dom. Atos 11, 23 e Atos 14, 22. Dá uma pausada aí no vídeo, dá uma leitura nesses textos aí. Leitura feita. Esses dons, então, o dom de exortar e dar ânimo, significa dar conselhos, significa consolar e encorajar, sempre visando o crescimento espiritual das pessoas. Querido, exortar é o sentido aí de dar ânimo, ou seja, você está chamando a atenção, você está trazendo a pessoa para a Bíblia, você está às vezes até falando em relação a um pecado que a pessoa cometeu, mas o teu objetivo não é acusar a pessoa, entristecer a pessoa, o teu objetivo é trazer crescimento espiritual. No discipulado a gente faz muito isso, quem discipula faz bastante isso. Às vezes é um momento em que você precisa exortar a pessoa. Mas para quê? Simplesmente para brigar? Simplesmente para gerar um atrito? Não, porque você está visando o crescimento espiritual. Porque você ama aquela pessoa. Porque você quer o melhor para aquela pessoa. Então, quando esse dom ele é exercido por alguém que tem realmente o dom, quando você exorta porque você tem o dom de exortar, essa tua atitude, as tuas palavras, elas produzem na outra pessoa arrependimento, mudança de atitude, cura na alma. Entenda isso. O dom de exortação, ele vai sempre gerar cura. Quando Deus manifesta esse dom ele vai gerar cura, ele vai gerar um aumento na fé, uma motivação. É por isso, esse é o sentido da palavra grega aqui. É por isso que algumas versões falam exortar e outras versões, como a minha aqui, que é a NVI, ela fala dar ânimo. Porque o objetivo é dar ânimo, você está falando do pecado, mas para animar a pessoa, para aumentar a fé, para motivar, porque você, como a gente tem, o pastor Josué falou numa mensagem dele,
a respeito, né, como a igreja lá, a Batista Atitude, começou, e ele está falando, e ele falou na mensagem, citando a igreja de Santarém, lá do pastor Ibiúber, que as pessoas sempre profetizavam na vida do outro. Olha, você vai ser pai de multidões, você vai... Então, assim, quando a gente exorta a pessoa, a gente mostra o pecado, a gente mostra o erro, mas a gente traz uma palavra profética, sabe? Eu estou trazendo isso para você porque Deus quer que você mude, porque Deus tem um projeto lindo na tua vida, porque você vai ser alguém que vai levantar o outro, porque você vai levantar pessoas caídas, porque Deus está te enchendo de poder, porque você vai, sabe, erguer aquele que está caído, aquele que está abatido, sabe? Então é nesse sentido assim, no sentido de dar ânimo. Então a gente precisa entender muito bem isso, porque às vezes as pessoas, tem gente que quer falar sem ter o dom, e aí o que acontece? Gera mágoa, afasta a pessoa da igreja, às vezes a pessoa fica muito mais chateada, aborrecida, tem gente que fica com ódio de igreja, porque aquele irmão quis falar uma palavra sem ter o dom para aquilo. Porque de repente ouviu alguém, né, acha aquela atitude bonita, mas ela não orou, não pediu a direção de Deus, discernimento, para dar aquela palavra conforme o Espírito Santo direciona. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Quando é um dom que vem realmente de Deus, essa palavra ela gera cura, ela gera mudança de atitude, ela aumenta a fé, ela motiva o outro. Sétimo dom, então, exortar e dar ânimo. Oitavo dom, seguindo aí em Romanos 12, na carta de Paulo. Depois de dar ânimo, Paulo fala sobre a contribuição, o dom de contribuir. Querido, repare isso, porque isso é um dom muito interessante. E textos para a gente entender esse dom, está lá em Atos capítulo 4, versículos 32 e 37, e 2 Coríntios 8, versículo de 1 a 5. É o dom de contribuir. Esse é um dom de uma generosidade. É óbvio que entregar dízimos e ofertas é uma responsabilidade nossa. A gente entrega dízimos e ofertas cumprindo 3 princípios fundamentais, que eu vou ter um outro vídeo explicando sobre isso. A gente entrega dízimos e ofertas baseado na gratidão, na obediência e na vitória espiritual. São os 3 princípios fundamentais para alguém entregar dízimo e oferta. É uma responsabilidade de todo aquele que crê, entregar dízimos e ofertas. Mas o dom de contribuir é algo que vai além, é algo que é maior, é algo que vai muito mais do que isso. É uma generosidade além do normal. É a pessoa dar daquilo que é dela, daquilo que ela possui. É não considerar nada exclusivamente seu, sabe? É saber que Deus me deu, então eu preciso ajudar alguém, sabe? Se a minha casa tem o que comer, tem o que beber, tem gente passando fome, então eu vou ajudar essa outra pessoa, sabe? Eu vou dividir do meu aqui para ajudar o outro. Então, o dom de contribuir é dado que possui, é não considerar nada exclusivamente seu. As pessoas que têm esse dom, eles conseguem desprender-se com facilidade de coisas materiais em favor da obra do reino de Deus. Um bom exemplo de uma pessoa dotada desse dom são, por exemplo, os pais do pastor Ibiúber. Não sei quantos conhecem a história do pastor Ibiúber. Os pais dele eram milionários nos Estados Unidos. Os pais dele eram riquíssimos e abriram mão de tudo. O Ibiúber conta que quando ele soube o quanto era rico, ele chegou para o pai e falou: pai, mas a gente tem esse dinheiro todo, eu não sabia. Se a gente tem esse dinheiro todo, por que a gente vive assim, de uma maneira tão simples, com um carro simples? Por que a gente vive uma vida simples se a gente tem tanto dinheiro? E o pai dele, então, fala para ele que Deus o abençoou para que ele pudesse estar fazendo pela obra. É uma pessoa que não era apegada, uma pessoa que não tinha apego ali. Ele era milionário, mas ele queria ser missionário, sabe? Ele queria pegar os seus bens e o Ibiúber conta que ele fez isso mesmo. Ele utilizou todos os seus bens na obra do Senhor. E o pastor Ibiúber hoje colhe os frutos dessa dedicação, sabe? Desse dom de contribuição colocado ali a toda a prova. Tá? Então, o dom de contribuição é quando Deus te reveste de uma generosidade tal, uma generosidade tamanha,
que você já não dá mais valor às suas coisas materiais. Você é capaz de voltar para casa descalço e sem camisa, mas saber que alguém ficou feliz, que alguém que estava com frio saiu vestido, alguém que precisava de um sapato, sabe, conseguir um sapato para uma entrevista de emprego, para uma outra situação, e aí a pessoa vai, tira o seu sapato, volta para casa descalço, mas se sente feliz em ver que o outro, que não tinha condições de adquirir, de repente teve ali o seu sapato. Tá? Então esse é o oitavo dom, o dom de contribuir. O nono dom, seguindo a sequência aí de Romanos capítulo 12, depois de contribuir, e aí Paulo mesmo fala, né, contribua generosamente, é o dom de exercer liderança. Como exemplos, para a gente entender esse dom, trago aí os textos de 2ª carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2, do 1 ao 13, e Tito 1, 5. Tá? São textos onde Paulo ali está falando a respeito de exercer liderança. A pessoa que tem esse dom, querido, ele não depende da função que exerce, ele não depende do cargo que ele ocupa, do cargo que ele está designado, mas ele lidera com a sua própria vida. Ele pode estar trabalhando, sabe, em serviços gerais numa empresa, mas se ele tem esse dom de liderança, ele vai juntar outras pessoas, ele vai fazer por outras pessoas, ele vai motivar outras pessoas, porque ele lidera com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. A pessoa que tem o dom de exercer liderança, ela conduz aqueles que o seguem. Primeiro, quem tem o dom de liderança, ele tem seguidores, ele tem pessoas que querem ouvir um conselho, que querem ouvir uma palavra, que querem ouvir o direcionamento dele. E a pessoa que tem um dom de liderança, ela vai conduzir essas pessoas, ela vai perceber nos olhos dessas pessoas, ela vai entender que essas pessoas estão seguindo, estão querendo receber dela, e ela vai conduzir essas pessoas para um bem que é eterno. Né? Então, quem tem o dom de liderança, que é dom, porque existe a capacidade, o talento da liderança, mas existe o dom da liderança. Quem tem o dom da liderança, ele sempre vai querer conduzir as pessoas que estão seguindo, que estão querendo aprender dele, para a palavra de Deus, para um bem eterno. Sabe? Quem tem o dom de liderança, ele vai conduzir as pessoas para Cristo, para a palavra de Deus. O dom de liderança, independente de ter cargo ou condição financeira, ele vai selecionar pessoas, ele vai trabalhar na vida de pessoas, que é o trabalho discipulado que a gente faz. Ele vai trabalhar na vida dessa pessoa e ela vai conduzir essa pessoa a um bem eterno. Ela vai assumir a representatividade sobre eles. Ela vai chamar a responsabilidade para si. Não, eu vou cuidar, eu vou te amparar. Um bom exemplo disso também é Barnabé. Barnabé fez muito isso com Paulo. Houve um momento em que Paulo se sentiu um pouco desanimado, talvez, um pouco desestimulado pela receptividade que ele teve dos apóstolos em Jerusalém. E aí foi preciso Barnabé ir atrás de Paulo e ir lá dar o ânimo, exercer a liderança sobre a vida de Paulo. O pastor Ebiúbe, ele exemplifica e conta muito bem essa história no Fator Barnabé, no livro dele. Então, exercer a liderança é isso. Você vai lá, você vai buscar, você tem pessoas que, não, eu vou te seguir, eu vou te conduzir, eu vou te conduzir, eu vou te levar a lugares, eu vou trabalhar na tua vida. E aí o dom de liderança, ele vai conduzindo pessoas, ele vai motivando, ele vai trazendo uma palavra, sempre o dom de liderança. Quem está exercendo a liderança como dom do Espírito Santo, o objetivo sempre vai ser a palavra de Deus, sempre vai ser Cristo, sempre vai ser a obra, sempre vai ser o reino. O estágio final daquela condução que ele está levando o seu discípulo, aquele que o segue, é a palavra de Deus, é o reino de Deus. Então, a liderança exercida como dom, ele tem esse canal, esse viés de conduzir na direção do reino, na direção da obra de Deus. Então, 10º dom agora, que a gente vai estar verificando, é o dom de administração. E agora a gente vai sair um pouco de Romanos 12 e a gente vai para 1 Coríntios 12, 28. Eu estou separando os dons para que a gente possa entender. A gente vai falar sobre todos os dons que estão relacionados na Bíblia. Por isso tem bastante dons aí. Mas eu estou pegando os dons, porque Paulo está falando ali dos dons, então a gente está encaixando dentro daquele contexto. Os 5 que são os primordiais, conforme Efésios,
Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, Paulo fala daqueles 5 também, e ele repete alguns que também estão em Romanos 12, mas Paulo aqui, escrevendo os 1 Coríntios 12, Paulo traz alguns outros dons também. Então, a gente vai separar de acordo com a utilidade, com como esses dons se procedem. Alguns a gente vai ver aqui agora, como esses dons de sustentação, porque eles servem para isso, e outros a gente vai ver lá quando a gente falar sobre os dons de adoração e cobertura, de acordo com a função de cada dom. Então, a gente vai sair um pouco agora de Romanos 12, a gente vai lá para 1 Coríntios 12, 28. E aí tem 2 dons lá que a gente vai, para efeito didático, como a gente já vem falando aqui, encaixar dentro dos dons de sustentação. Então, o 10º dom é o dom de administração, querido. Tem 2 textos aqui, e os irmãos podem pegar também o livro de Daniel 2, mas tem 2 textos que eu estou deixando aqui embaixo para que a gente possa entender a respeito de administração. Primeiro é Gênesis 41, do 34 ao 36, que é um texto muito conhecido nas faculdades de administração, pelo menos as que eu fiz antigamente, era muito utilizado. Gênesis 41, 34 ao 36 e Êxodo 18, do 13 ao 27. Dê uma pausada no vídeo, dê uma lida nesses 3 textos, 1 Coríntios 12, 28, Gênesis 41 e Êxodo 18, para a gente dar sequência aí então. Dom de administração, já li dos textos aí, então você já pôde entender mais ou menos como é esse dom na prática. O dom de administração são aquelas pessoas dotadas pelo Espírito Santo para fazer planejamento, para organizar, para controlar as coisas, sabe? São pessoas que são dotadas pelo Espírito Santo e elas têm essa capacidade, sabe, de traçar planos e metas. São as pessoas que organizam os seminários, sabe, as pessoas que conseguem planejar os eventos, ou então cuidar da administração mesmo da igreja, da parte administrativa, no sentido ali de como organização e não apenas como organismo da igreja, porque a gente precisa ver a igreja, querido, não apenas como um organismo vivo, que ela é um organismo vivo, ela é ela é Cristo na terra, a igreja são os braços, são as pernas, são o corpo de Cristo na terra como um organismo vivo, como, sabe, um corpo mesmo, que se alimenta, que fala, que prega, que ajuda, que combate, que luta a batalha aqui. Mas ela não apenas é um organismo, a igreja é uma organização, e ela precisa de pessoas dotadas com o dom da administração para que possa ser utilizado com maneira adequada e coerente os recursos da igreja, sabe, para que a igreja possa dar sequência e fazer as coisas de uma maneira que seja apresentável, de uma maneira que seja bonita, de uma maneira que... Porque quando a gente faz as coisas de uma maneira organizada, a gente divide as tarefas, a gente não fica pesado para ninguém e o trabalho final fica um trabalho muito bonito e muito apresentável. Então o dom de administração são pessoas que têm essa capacidade de planejar, de organizar, de controlar, de planejar, de organizar eventos com facilidade, conseguem pensar nos menores problemas e tomar as atitudes para evitar esses problemas. Então ela consegue trabalhar toda essa sequência, todos esses fatores para que a igreja como organização ela possa ficar tranquila na utilização dos recursos, na aplicação desses recursos e nos projetos que a igreja possa ter. 11º dom, querido, ainda lá em 1 Coríntios 12, 28, é o dom de socorrer, de prestar ajuda. Em algumas versões está de socorro, em outras versões está prestar ajuda. 1 Coríntios 12, 28. Eu trouxe aqui alguns outros textos que também ajudam no entendimento desse dom de socorrer, que é Filipenses 2, 25 e Romanos 16. Você pode ler apenas os versículos 3, 9 e 12, ou se quiser ler todo o capítulo 16 de Romanos também, mas basicamente os versículos 3, 9 e 12 de Romanos 16. Dá uma lida aí rapidinho para a gente seguir. Lido o texto. Socorro, prestar ajuda. O que é esse dom? É dar assistência prática, sabe? É socorrer um irmão, é dar uma carona, é emprestar uma coisa sua, é preocupar se está precisando de uma cesta básica. Repare aqui que é diferente do de servir.
Serviço é quando você executa uma atividade, executa uma tarefa. Prestar ajuda não, é você ajudar mesmo uma pessoa. É você, poxa, sabe aquele irmão que você... cada um aqui conhece um irmão assim que você pode, não tem tempo ruim para ele sai de madrugada, ele vai lá, ele ajuda a desenguiçar o carro, ele ajuda, sei lá, talvez no IML, ele vai, ele fica junto, ele vira à noite e ele trabalha cansado, com sono, mas ele ajudou alguém, ele contribuiu com alguém, no sentido de dar aquela força, sabe, de dar o socorro ao outro. É isso, que é esse tipo de irmão, que ele dá uma assistência prática, ele dá uma carona, ele empresta as coisas, ele se preocupa se o outro irmão tem alguma coisa para comer. Vamos juntar a cesta básica para ajudar o irmãozinho lá que está desempregado, e ele junta essa coisa, ele tem esse coração voltado para socorrer, para ajudar o outro, para ver a necessidade do outro, sabe? Será que está precisando de um remédio? Sabe, é aquele irmão que... eu conheço pessoas assim, que às vezes a pessoa nem tocou no assunto e está fazendo uma visita, mas Deus toca no coração dele e ele fala, poxa, e você como é que tá? Está conseguindo dinheiro? E a senhora, às vezes é uma idosa, e a senhora está precisando de uma ajuda com remédio, está precisando de alguma coisa, como é que tá? A senhora está tomando os remédios direitinho? Aí aquela senhora vai e fala, de repente, poxa, não, eu precisava muito tomar um remédio tal, mas... a minha condição está ruim, não consigo tomar, não tenho conseguido comprar um remédio. Esse irmão, ele consegue, sem dinheiro, mobilizar pessoas para poder ajudar aquela senhora a não ficar sem o remédio. Por que esse irmão fez isso? Porque Deus capacitou esse irmão ou essa irmã com o dom de prestar ajuda, prestar socorro. Então ele não só não pode ver alguém passando necessidade, como Deus o inspira a descobrir que o outro está passando necessidade. Estão entendendo? Quando esse dom ele vem de Deus, ele consegue descobrir. A pessoa não falou, a pessoa não abriu a boca, às vezes com vergonha, com medo, às vezes por não confiar, mas ele consegue perceber, Deus revela de uma determinada maneira que aquela pessoa está precisando de alguma coisa e ele vai lá e ele ajuda, às vezes sem ter condições, mas ele consegue mobilizar, ele consegue... doações, ele se vira, mas ele ajuda aquela pessoa, aquelas pessoas para conseguir alguma coisa assim. Dom de socorrer e prestar ajuda. E agora a gente vai voltar lá para o 12º dom, que é o último dom desse vídeo, que a gente vai estar falando sobre o dom de sustentação. E qual é os dons de sustentação? E qual é o 12º dom? Romanos 12, versículo 6, é o dom de misericórdia. Eu trago aqui alguns textos, o dom de misericórdia é repleto na Bíblia, né? Mas eu trago aqui alguns textos para você entender esse dom na prática. Mateus 25, do 37 ao 40, e Tiago 2, do 14 ao 17. Pausa o vídeo aí e dá uma lida rapidinho nos textos. Amém? Textos lidos. Dom de misericórdia, o que é isso? É sentir o que o outro sente, é compadecer-se, é se entristecer por ver alguém em sofrimento, é aquela empatia. A misericórdia ela vai um pouco além, ela vai mais profundo que a empatia. É ter compaixão, sabe? É uma empatia forte. É aquela empatia que impulsiona a agir. É uma empatia que você não apenas olha, que você não apenas observa, mas que você age, que você faz. Normalmente o dom de misericórdia, ele acompanha o dom de prestar ajuda, de prestar socorro. Porque o que vai mover uma pessoa a ajudar o outro é porque ela teve compaixão. Você vai ouvir muito nas atitudes de Jesus isso. A palavra de Deus revelando Jesus movido de compaixão. Jesus se compadeceu daquela mulher que estava indo sepultar o filho. Jesus toca o esquife, vai lá e toca o caixão e cura o menino. Diz que Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus se compadeceu do cego. Jesus se compadeceu da multidão. Em vários textos diz que Jesus se compadeceu. Essa compaixão ali revela isso, é esse dom de misericórdia na prática. Então, normalmente, o dom de prestar ajuda, prestar socorro, ele vem casadinho ali, sabe? Ele é parte integrante também, faz parte ali do mesmo pacotinho, o dom de misericórdia. Porque a pessoa movida pela misericórdia, ela faz com que a ajuda chegue até aquela pessoa. Então esse é o 12º dom que a gente está vendo aqui.
estudando pela palavra de Deus, como os irmãos estão percebendo, textos e dons explícitos na Bíblia, querido. Então esse negócio de gente dizer que a Bíblia fala a respeito de 9 dons, de 5 dons, a gente já viu até aqui 12 e a gente ainda tem mais uma outra parte, que são os dons de adoração e cobertura, que a gente ainda vai ver mais uma parte de dons ainda aí. Tá? Por hora, a gente vai parar aqui no 12º dom, que é o dom de misericórdia, e a gente fecha aí os dons de sustentação. Queridos, a obra de Deus, para crescer e se firmar de forma saudável, ela precisa desses dons. Nós precisamos, para desenvolver mais amor, nós precisamos desses dons. Para que o amor se torne prático, para que o amor alcance as pessoas da comunidade e a igreja seja conhecida como uma igreja que ama, uma igreja que abraça, ela precisa ter esses dons postos em prática. Amém? Saber que Deus distribui esses dons em especial para a igreja, querido, te faz se sentir amado? Como que você consegue raciocinar isso e perceber, meu Deus, que Deus tremendo é esse, que se preocupa com tantos detalhes? Você viu aí, cada dom aí é um detalhe, é um negocinho, sabe, que parece pequeno, mas que quando você começa a se lembrar, quando você começa a pensar na execução desses dons, você fica, meu Deus, Deus é um Deus tão tremendo que se preocupa com um detalhe. Isso te faz se sentir mais amado? Pensa nisso, querido, assim eu terminar esse vídeo, pensa nisso, poxa, um Deus que se preocupa tanto, como se Deus me ama, como Deus ama as pessoas. Eu me sinto mais amado em saber que existem esses dons dados por Deus. Então saiba disso, meu irmão, saiba disso, minha irmã, é por você, é por mim e é também por aqueles que estão lá do lado de fora. Deus nos ama e por Ele nos amar, Ele distribui esses dons para a igreja, para que a igreja possa tornar Jesus Cristo visível para aqueles que estão lá fora e até mesmo para nós que estamos aqui, para que a gente se sinta amado. Gente boa, muito obrigado pela tua companhia com esse vídeo aí. Compartilha, querido, deixe comentários. Você ficou com dúvida, ou você quer fazer algum elogio, ou se essa palavra tocou no teu coração, você aprendeu, deixa aí o seu comentário. Se é um elogio, eu vou ficar muito feliz em saber que essa palavra alcançou algum coração, que essa palavra fez alguém que não se sentia amado se sentir amado. Se você tem alguma dúvida, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida, que eu teria o maior prazer, querido, em estar sempre ali observando, procurando um comentário e respondendo o comentário da melhor maneira possível. Deixa a sua crítica, mas não deixe de comentar nesse vídeo, ou um elogio, ou um agradecimento, ou um testemunho, ou alguma pergunta, alguma dúvida, ou até mesmo uma sugestão, que a gente pode utilizar a sua sugestão para gerar um outro vídeo no canal. Quem sabe a sua sugestão não se transforma num vídeo para o canal. E, queridos, mais uma vez, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Faz a palavra de Deus chegar a corações. Você não tem ideia do alcance que pode ter um vídeo desse na vida de alguém que está com dúvidas, na vida de alguém que está desestimulado e desanimado. Gente boa, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?